Hey guys, hoje vou mostrar para vocês as ferramentas essenciais para você colorir dentro do Final Cut. Existem muitos caminhos para você colorir dentro do Final Cut, mas esse workflow que eu vou mostrar para vocês é o que até hoje eu achei que foi mais prático, me trouxe mais agilidade e mais qualidade nos meus resultados finais. A primeira coisa que eu faço, galera, é ganhar um pouquinho de espaço aqui na nossa tela. Como a gente só vai colorir, eu vou tirar aqui o nosso browser, que fica na lateral, e vou abrir os nossos Video Scopes. O Video Scopes é basicamente como a gente pode monitorar o que está acontecendo no âmbito de cor dentro da nossa imagem. Você tem aqui vários designs que você pode colocar, tem um Vector Scope, histograma, waveform, enfim. São muitas ferramentas e elas são muito úteis. Mas para o vídeo de hoje, essencialmente eu vou utilizar o Vector Scope. Então eu vou deixar ele aqui em tela cheia e vou colocar também um Skin Tone Indicator. Isso vai nos facilitar a visualizar a nossa pele. Então vamos lá, já estou com alguns takes aqui na nossa timeline e a primeira coisa que eu faço é converter o meu take. Como assim, Flau? A maioria das câmeras hoje em dia, elas têm perfis de cores. Em Rec 709, que é como a gente costuma ver, cheio de contraste, saturação, cor, e elas têm também perfis em log, ou seja, eles vêm lavadinhos, sem saturação, sem contraste. Isso nos possibilita ter mais flexibilidade na hora da pós-produção. Para os takes exemplo de hoje, eu tenho alguns que eu gravei com a Canon C200 no perfil C-Log 2. E existem duas maneiras da gente converter esses arquivos. Você não vai precisar fazer praticamente nada. Você vai utilizar um LUT de conversão. É nada mais do que um preset, que pode ter sido feito ou pela própria marca da sua câmera ou por alguém que construiu uma conversão manual para chegar nesse resultado Rec 709 que a gente chama. A primeira maneira que você pode utilizar é pelo próprio Final Cut. Aqui no nosso inspetor a gente tem o izinho aqui e se você vir na aba Settings, o próprio Final já te dá vários LUTs de conversão, inclusive Canon Log 2. Eu particularmente, ao longo do tempo, fui construindo os meus próprios LUTs de conversão, já mexendo em alguns detalhezinhos que eu curto para não ter que ajustar em todos os vídeos. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar esse LUT manualmente. Vou vir aqui na nossa aba de efeitos, vou em LUT, Custom LUT, e aqui na minha pastinha FJR LUTs, eu já tenho algumas conversões que eu uso sempre. Então eu sei que esse arquivo foi gravado em C-Log 2 e quando a gente apertar, automaticamente a gente agora está em Rec 709 com alguns ajustes finos que eu fiz para o meu look. Basicamente, pessoal, vocês viram que já veio uma imagem super bonita. Tem alguns detalhes que a gente precisa arrumar, mas já é um ótimo pontapé inicial. Se a gente fosse fazer isso toda vez manualmente, demoraria muito. Próximo passo que eu faço é o seguinte, eu vou aqui na minha aba de cor, e vou colocar um Color Board. Esse Color Board eu vou colocar antes do LUT e eu vou fazer um ajuste de exposição. Eu acho que a gente está perdendo um pouco de informação na pele e um pouco nas nuvens aqui também. Então eu vou abaixar ao todo a minha exposição aqui e vocês podem ver que eu já recuperei bem as minhas informações. Em segundo lugar, eu vou adicionar um pouco de saturação. Essa imagem eu gravei em um dia nublado e a gente tinha um pouco de névoa ali, então automaticamente eu acabo perdendo um pouco de saturação e também tenho a minha exposição um pouco mais descontrastada. Então eu estou subindo um pouquinho para a gente ter essa imagem natural Rec 709 bonitinha. Agora a gente pode partir para os nossos looks. E vocês estão vendo que a gente já está com um resultado super legal, pessoal. Vamos supor que a minha pele não veio legal. Flau, como que eu posso corrigir isso? Existem N maneiras, mas essa é uma que eu acho super prática. A gente vai vir aqui nos nossos ajustes de cor, pegar o Hue Saturation Curves, adicionar, e aqui se eu entrar, eu pego o conta-gotas no Hue versus Hue, cor versus cor, coloco na pele onde eu quero, e ele vai me dar o ponto exato para eu mexer. Eu posso fazer isso em qualquer cor. E vocês podem observar lá no Vector Scope, que quando eu vou me aproximando do ponto exato, a gente chega na linha. Então praticamente a nossa pele ó, já estava perfeita. A gente nem vai precisar mexer com isso. Mas em um caso ali que você talvez gravou com balanço de branco errado ou a luz precisava de uma correção, você pode vir por aqui, que é super rápido e fácil. Mas beleza, estamos com uma nossa imagem legal, tudo no lugar, tudo bonitinho. A gente pode partir para o nosso look. E aqui eu tenho duas maneiras de fazer isso. Eu posso tanto fazer isso manualmente, ou seja, nesse caso aqui eu pegaria as minhas color wheels, posso colocar no meu take, e a gente faz alguns ajustes aqui. Por exemplo, quero deixar essa imagem fria, puxo as minhas sombras, volto um pouco aqui nos mid-tones. Poderia pegar umas curvas,
também. Digamos que eu queira deixar essa imagem com um certo fade aqui nas baixas. Enfim, dá pra gente brincar, mas só tô dando resultados rápidos aqui para vocês. Mas para um dia a dia de produção, isso não é muito fácil. Então o que eu costumo fazer é o seguinte: de acordo com os projetos, eu vou criando looks específicos e salvando isso também em LUTs. E a gente pode sim fazer todo esse tipo de color grading manualmente, fazer o nosso look e tudo mais. É muito legal, mas nem sempre a gente tem tempo para fazer isso. Particularmente, as coisas que eu edito no Final Cut, eu preciso ter agilidade e praticidade. Então, para isso, eu utilizo LUTs que eu já personalizei. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu faria nesse caso. Já temos a nossa imagem legal aqui. Vou desativar o que a gente tinha feito até agora. E para isso, eu vou adicionar outro Custom LUT aqui na nossa imagem. Eu tenho essa pastinha aqui que chama FJR Looks. E eu tenho vários looks aqui, ó. Eu vou colocando para vocês. E vocês podem ver o que acontece. Bom, e aí você pode me falar, Flau, tá muito forte esse LUT, não tá? Perdeu bastante informação de pele dela. E é verdade, pessoal, nem sempre a gente vai utilizar os nossos LUTs em 100%. Particularmente eu utilizo sempre pelo menos uns 70% ou até menos. Coloco um pouquinho aqui, vejo se eu preciso corrigir alguma coisa e eu estou precisando. Então o que eu posso fazer nesse caso? Volto aqui no nosso color board aqui embaixo. E posso mexer um pouco mais ainda com a nossa exposição, que aí a gente volta a ter todas essas informações na nossa tela. Mas olha só, nosso projeto está bem organizado, bem prático, e a gente saiu disso para isso, de um Rec 709 para um look mais cinematográfico. Mas para esse específico eu escolhi o meu look Mocha. E agora, Flau, beleza. A gente coloriu um take, mas a gente tem uma timeline inteira para fazer isso. E agora, pessoal, eu vou dar a sacada para vocês para a gente corrigir rápido. Então, se eu estivesse trabalhando nesse projeto que a gente tem aqui nossos, vamos falar, esses 4 primeiros takes, o que eu faria é o seguinte. Vou tirar no nosso LUT aqui de efeito e a gente vai copiar o que a gente está nesse primeiro take aqui. Vai selecionar os outros. Eu vou apertar um comando aqui que é Command Shift V. Basicamente, eu vou falar para ele, ó, tudo que são efeitos aqui, você vai colar nesses outros takes. Então, automaticamente, olha como a gente está aqui nos nossos takes. Isso vai facilitar muito a agilidade na hora de você colorir. Mas, Flau, eles estão sem o look. Por que você tirou na hora de copiar? Porque eu vou mostrar para vocês uma outra sacada que eu uso no Final Cut que me faz ganhar muito tempo. Em vez de eu ficar colocando look em cada um dos takes, eu vou só até o passo da gente trazer o arquivo para Rec 709, corrigir a nossa exposição e a pele. Porque isso é algo que a gente vai fazer praticamente individualmente em todos os takes e vai fazer ajustes finos. Agora, o look, a personalidade, é muito provável que a gente vai fazer no vídeo inteiro. Então, para isso, a gente vai utilizar um Adjustment Layer. Basicamente, ele é um títulozinho que você pode instalar. Vou deixar o link aqui para vocês baixarem o meu, você instala aí e vai poder sair usando. E você arrasta aqui para cima. Ele cria uma camada em cima de todos os nossos takes. Então, basicamente, a regra é tudo que está no Adjustment Layer de cima vai ir para tudo que estiver abaixo dele. Então, a gente pode vir aqui, novamente, pegar um Custom LUT e adicionar só no Adjustment Layer. Vou pegar aqui aquele que a gente usou, que é o Mocha, 70% ali, praticamente. E olha só, quando a gente dá um scroll, já veio para tudo. Agora, beleza, Flau, tá um pouco escuro aqui o nosso take. Não tem menor problema. Podemos vir aqui no Color Board. Subimos um pouco a nossa exposição para recuperar aqui. Esse azul a gente pode corrigir um pouquinho, deixar mais pro verdinho. Enfim, são ajustes finos que a gente vai fazendo em cada um dos takes. Aqui também a gente está um pouco escuro. Então podemos vir aqui no nosso Color Board, sobe um pouquinho a exposição e ó, já está legal. Podemos vir aqui, esse está um pouquinho escuro, a gente pode só aumentar as altas. E isso aconteceu porque o nosso ajuste inicial do take aqui era um take mais claro. Então a gente começou com a nossa correção básica um pouco mais escura. Mas dependendo do vídeo você não vai ter que ficar indo e voltando tantas vezes. Mas ó, vocês viram que ficou muito bacana.
E por que eu faço dessa maneira? Vamos supor que a gente coloriu o vídeo, mandou para o cliente, ele, poxa, gostei. Posso ver um outro look? Eu queria talvez essa cor mais quente. Dá pra gente testar? Agora você precisa mudar um layer, um ajuste. Você não precisa passar take a take, porque as correções básicas já vão valer para tudo que você fizer depois. Então poderia vir aqui, adicionar mais um custom LUT e a gente testar um outro look, por exemplo. Ó, venho no Earth, tem o Brown, tem esse Chrome. Por exemplo, a gente poderia pegar um Chrome e depois, aqui na nossa cor, vir com... pegar uma Color Wheels, botar aqui em seguida, e no global a gente pode esquentar um pouquinho tudo. Só voltar depois as Shadows para a gente não perder, mas deixar ele um pouquinho mais quente. Poderíamos fazer isso. Então a gente já tem duas opções. Você pode até deixar um antes e depois aqui. Por exemplo, com o Option eu posso duplicar, e eu deixo esse primeiro com o nosso look número 1. Ó. E o segundo com o nosso look número 2. Assim fica muito fácil de você ver a diferença dos caminhos que você está indo, tá bom? O Adjustment Layer dessas ferramentas todas que eu utilizei é a única que não tem no Final Cut. Ela foi inventada pelos próprios usuários, porque era costumeiro ter isso no Premiere, no DaVinci, mas no Final Cut a gente não tinha. Então, você pode baixar aqui, é muito fácil de instalar, tem um TXT junto lá no zip, e você já pode sair usando para fazer. E ó, tudo que você fizer aqui impacta. Então até, por exemplo, Flau, legal, se eu quiser adicionar talvez umas barrinhas pretas, conseguiria? Só pelo exemplo, conseguiria. Adiciono aqui minha letterbox em 3, já vai vir para tudo. Galera, esse é o meu workflow, é bem simples, é bem prático, e eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo por aqui. O mundo da cor, ele é infinito, tem muitas possibilidades, dá pra gente ir por muitos caminhos, mas esse é o meu workflow do dia a dia, coisas que eu preciso entregar rapidamente, e esses looks foram criados ao longo dos anos em diversos projetos que eu já produzi, de live session, de lifestyle, alguns filmes, enfim, coisas que eu fui aplicando, testando e eu fui salvando isso em LUTs para ter mais praticidade e também poder compartilhar com outras pessoas. Se você quer ter também esse tipo de look nos seus vídeos, esse pack com FJR Looks está disponível na Trend Visuals, o link está aqui na descrição, é só você entrar lá e você pode sair usando hoje mesmo nas suas produções. Se você curtiu o conteúdo de hoje, se você conseguiu aprimorar o seu conhecimento de Final Cut, deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal e também ativa o sininho para você não perder os vídeos novos aqui no canal. Mas como sempre, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!